Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa conversa de hoje, né? E o que eu queria colocar aqui é que nós estamos gravando essa reunião, tá? E quem não se sentir à vontade pode manter a câmera fechada, tá? Porque quem deixa aberto, a gente entende que está permitindo os direitos autorais de divulgação de imagem, porque a gente pretende colocar esse vídeo no YouTube, tá? Para quem quiser assistir novamente ou passar para alguém, tá? Mas como a Ana Tereza acabou de falar, quanto mais ficar aberto, mais da reunião, né? A entrosamento dos integrantes da reunião, né? E vocês podem também estar colocando perguntas ou comentários no chat, tá? Ou como a Ana falou, pode interromper, acho que na hora mesmo, né, Ana Tereza, se você preferir, para ser uma conversa. Mas quem não quiser, não se sentir à vontade, pode escrever no chat a pergunta ou o comentário que a gente lê, tá? Então, eu queria pedir a Áurea começar fazer a nossa oração. E vamos lá, Áurea? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente durante toda a nossa reunião. Seja muito bem-vinda, Ana Tereza. Que você seja coroada de bênçãos e que sua explanação nos traga muitos conhecimentos. E que através desses conhecimentos possamos subir mais um degrauzinho da nossa evolução. Que assim seja. Obrigada, Áurea. Muito boa a oração. E aí, a Ângela, né, apresentar a nossa convidada, a Ana Tereza. Bom, boa noite a todos. A gente do NEP, a gente sempre, assim, nós apresentamos a nossa convidada como assim, ela representa para nós, né? Porque a Ana Tereza, que nem todo mundo conhece, mas assim, o que representa para o NEP no Diz Divina? Então, assim que a gente apresenta. E a Ana Tereza, para nós, ela é uma amiga sublime. Assim como o Nécio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, ele fala que o inesquecível benfeitor do mundo é o livro edificante. Por isso, não nos esquecemos que todo livro consagrado ao bem é um companheiro iluminado de nossa vida, merecendo a estima e o respeito universal. Está no capítulo 42, intitulado como Amigo Sublime. E esse amigo sublime, essa amiga sublime que nós temos, né, Ana Tereza, é através do livro dela. Então, assim, hoje que nós estamos conhecendo pessoalmente, virtualmente, mas a Ana Tereza já cria laços de amizades, né, com esse belo livro. Esse livro, eu sempre também conto um caos, porque, assim, eu sou apenas um personagem do Népidos Divina, mas era uma história do Népidos Divina, quando, assim, a gente tem a intuição de qual convidado, porque a gente não chama apenas um convidado, um palestrante, não é assim. Então, existe todo um motivo. E essa capa me chamou muita atenção. Uma vez eu estava trabalhando numa feira do livro e ela, na verdade, estava meio bagunçada e eu com aquela coisa de querer arrumar tudo bonitinho, né? Os Kardec no Kardec, André Luiz no André Luiz. E a Ana estava em todos os lugares. Ela estava em todas as prateleiras e eu esperava assim, ai, que capa limpa. Eu ia de novo no outro setor e falava assim, ai, que capa limpa, até que eu não sabia qual era o assunto, eu não conhecia também a Ana Tereza. Foi aí que eu adquiri o livro e eu vi essa beleza que é esse livro.
né? Esse livro aqui, então, essa semana a gente trouxe até alguns trechinhos para a gente criar essa amizade, né? E como o Lúcio falou assim, o livro é o nosso amigo sublime, é um companheiro iluminado que nós temos aqui. Então, hoje, com a nossa companheira iluminada, Ana Teresa, para estar abordando um assunto assim que também o grupo de apoio que elaborou esse título, porque perda, né? A gente fala de perda, mas assim, a gente vê que é tão necessário falar sobre isso, porque quando nós do NEP, vamos estudar as escrituras, né? A gente fica abordando a parte geográfica, pega dicionários, mas chega uma hora da escritura que a dor vem. Aí essa dor a gente precisa saber, né? Sentir, na verdade, essa dor, reconhecer e ver o que a gente precisa fazer com essa dor, né? Então, esse livro da Ana Teresa, ela mostra muito as nossas virtudes, a nossa reconciliação com a nossa dor, para transformá-la em virtudes. Isso é muito bonito, e isso que a gente tenta, ao estudarmos o Evangelho, não ficar preso só nas Escrituras, na parte toda também que é fantástico de pesquisa do judaísmo, mas nunca esquecer desse sentimento, né? Desse sentir o que quer. E nós deparamos com essa dor e vimos que a gente não está preparado para isso, e quando a gente passa, a gente também não sabe lidar. E nós percebemos, pelo menos no NEP Luz Divina, que todos nós morremos de medo de morrer, temos muito medo da morte dos nossos entes queridos, da morte nossa, né, do nosso personagem nessa reencarnação. Então, por isso que nós vimos a importância de a gente abordar esse assunto. Então, nossa amiga Sublime, fica à vontade, a fala agora é sua, de estar abordando esse tema tão importante para todos nós, que são as reflexões da perda e do luto. Seja bem-vinda, fica à vontade. Ô, Ângela, eu fico até sem graça por uma apresentação tão chique. Muito obrigada, muito gentil. Muito obrigada pelo convite de estar com vocês aqui nessa noite. Vocês são um grupo de estudos, né? E é um grupo de estudos que pretende, né, se aprofundar, olhar os detalhes, para poder não passar batido de coisas tão importantes. Então, desejo que vocês tenham bastante entusiasmo para continuar esses estudos, que isso possa estar na vida de vocês presente muito tempo. Então, aqui eu estou conhecendo vocês, só os conheço virtualmente, né? Mas quem sabe um dia, se vocês vierem ao Rio de Janeiro, a nossa casa fica em Botafogo, Centro Espírita Tarefeiros do Bem. A nossa casa vai reabrir em janeiro, e de janeiro em diante, sejam todos bem-vindos quando vocês puderem estar. Mas nós vamos continuar com as atividades virtuais, né? Acho que todas as casas estão fazendo esse tipo de trabalho duplo, né? Bom, hoje a gente vai conversar sobre perdas e lutos, e eu estava pensando assim, uma coisa é eu falar de perda e luto para quem está sofrendo, para quem está passando por isso. E outra coisa é conversar com pessoas que não estão passando por isso, mas estão estudando isso e, de alguma maneira, estão se habilitando ou conquistando mais entendimento, talvez para poder esclarecer pessoas que estejam passando por isso. Eu imaginei que vocês estariam nesse segundo grupo, não é? Vocês são aqueles trabalhadores de casa espírita que fazem atendimentos, não é? Seja por telefone ou por escrito ou pessoal, não sei. Eu imagino que vocês tenham contato com isso. E todo espírita, mais cedo ou mais tarde, vai ser perguntado por isso. O que acontece com o meu ente querido que morreu e tal? Tem como conseguir uma carta psicografada? Pode ser a pessoa mais cética do mundo, mas quando está em luto, ela abre mão de todas essas defesas e fica sedenta por uma notícia de seus entes queridos. Mas antes de eu falar da perda mesmo, propriamente dita, eu queria remeter vocês para o nosso Livro dos Espíritos, quando Kardec separou algumas perguntas, algumas questões sobre perdas de entes queridos. Isso está lá já no fim, quando ele separou os temas relativos a penas e gozos terrestres, né? Então, é a questão 934 em diante que ele vai tratar desse assunto. Não são muitas questões, são
três questões só. Mas essas três falam profundamente desse assunto. Você vê só como é que em 3 questões ele abordou com tanta clareza. Mas o que eu acho mais consolador é ele dizer, ele mesmo, Kardec, dizer, o comentário dele na questão 936, que é a última desse grupo, em que ele vai dizer que a perda de entes queridos é uma das mais legítimas dores. Então, é muito importante, porque o espírita, às vezes, ele não se permite viver o luto de uma maneira produtiva e útil, porque como ele tem o entendimento de que a vida continua, ele trapaceia com a dor própria do luto. Uma coisa é eu saber que a vida é uma só, a vida continua sempre, o que acontece é que a gente muda de roupa, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, a gente nunca vai morrer, o espírito nunca morre, né? Uma vez criado, ele progride, não é? Infinitamente, somos espíritos imortais, estamos no corpo, não é? Temporário, uma beleza saber disso. Mas como transformar esse saber em consolo para aquele momento que você enterra um ente querido? Isso é um grande desafio para a gente, porque desafio não só no sentido de você enterrar o ente querido, mas de você se saber mortal também. De que um dia é você que vai estar lá, sendo enterrado também. E que tudo o que você tanto planeja, tanto isso ou tanto aquilo, pode não acontecer nada disso que você planejou. E que tudo que está hoje nas suas mãos, amanhã pode não estar. Então, essa dupla condição que a vida nos é dada, é assim que é dada a vida corpórea para os espíritos imortais. A gente é imortal, mas a nossa vida aqui na Terra ela é finita. Como foi finita a vida anterior, e a anterior, e a anterior, e assim por diante. Foram pequenos trechos dessa grande viagem que a gente está fazendo. Gente, essa viagem é tão grande que a gente esquece que é viagem. E aí a gente toma essa nossa vida como se fosse a única coisa que a gente tem. Mas não, nós somos viajantes. Ora a gente está no trem, ora a gente está na plataforma, né? Depois a gente entra no trem de novo, caminha mais um pouco, sai, volta para a plataforma, e assim é. E assim é a nossa vida. Como é que é para nós vivermos uma vida toda impermanente aqui? Tudo pode escapar da nossa mão o tempo todo. Esse corpo mesmo, ele escapa da nossa mão, não é? A gente começa a ver que a gente, quando está lá perto dos 30 e pouco, 40, a gente começa a enxergar com dificuldade para perto. Aquela energia enorme que a gente tinha de manhã, a gente acorda de manhã com vontade de ficar na cama. Eu estava falando com a minha filha hoje, eu sou avó. E eu vejo a minha filha com aquela energia quando a gente tem filho. E dobra carrinho, bota o filho, e troca a fralda do filho, não sei o quê, bota o filho no carro, tira, bota um bebê conforto. Eu olho e já fico cansada, só de olhar. Meu Deus do céu. Deus faz tudo certo, a gente tem que ter filha nessa idade. Hoje, eu não tenho condição mais não, gente. Porque é isso, a gente vai perdendo a vitalidade física para que o espírito possa se aproximar das questões espirituais. Então, lá em torno dos 50 e poucos anos, a gente já começa o caminho de volta para casa. Está na hora de pegar o trem de volta. Então, a gente vai construindo o que a gente chama de legado. É aquilo que eu vou deixar para esse mundo que eu vim visitar durante um tempo, que eu fui habitante durante um tempo. Então, a gente reencarna com a tarefa de cuidar de um monte de coisas, e aí, do meio da vida para o fim, já é a nossa tarefa de o que é que eu vou deixar para quem fica? Então, é por isso que as forças físicas precisam diminuir. Porque se a gente com 60 tivesse a vitalidade dos 20, a gente ia fazer bobagem, né? Então, é para a nossa proteção que essas forças físicas vão tendo um declínio progressivo. Hoje demora mais do que no tempo das nossas mães e as nossas avós. Mas tem que declinar para a gente poder desatender, né?
ao chamamento físico e começar a atender aos chamamentos da alma. Do meio da vida física para o fim, a gente não está mais cuidando dos outros, no sentido de sustentar os outros, cuidar dos outros, dar conta de trabalho e, sei lá, promoção no trabalho. Isso tudo fica totalmente sem graça para a gente. E o que a gente quer é um certo recolhimento e uma busca do que é essencial. Não é à toa que as casas espíritas, na sua maioria, o seu público é de 50 anos para cima. Porque é a idade, é a faixa da vida da gente que a gente se interessa por esses assuntos. Porque lá nos 20, nos 30, a gente está casando, tendo filho, pagando conta, é um tumulto, a vida física é um tumulto, né? Então, a gente está ainda procurando o nosso lugar no mundo. Então, do meio da nossa vida corpórea até o final da nossa encarnação, o que a gente está dando conta são das questões espirituais. Nós ainda não temos um amadurecimento tal, um desapego tal, de poder cuidar dos dois níveis da vida, nível físico e nível espiritual, em igual proporção. A primeira metade da vida, a proporção física ela é muito convocadora. E depois é que ela arrefece para a gente poder cuidar mais das questões espirituais, né? Isso não é uma lei, não, viu, gente? A gente pode ter pessoas na segunda metade da vida totalmente agarradas à vida física. Ok também. O que eu estou querendo dizer é como que é planejado, como que seria, de modo mais equilibrado, essa grande viagem que a gente faz quando a gente reencarna, né? Então, a gente precisa cuidar dessas duas áreas grandes, né? Essa área mais física e a área espiritual, que a gente vai se dedicando lentamente até ela ser idêntica ao nosso propósito de vida. E aí a gente volta para o mundo espiritual. E esse momento, para quem fica, é doloroso. Porque enquanto a gente esteve junto aqui, a gente amou, não é? Desenvolvemos laços profundos. Então, perda, eu vou botar aspas, é perda dos olhos físicos. As pessoas desaparecem da nossa visão física. Mas as pessoas continuam entre nós, os nossos entes queridos continuam, só que não da maneira tão vigorosa que a gente pode tocar, que a gente pode agarrar, que a gente pode falar a hora que quiser e tal. Não é mais assim. A gente vai ter que aprender essa nova comunicação. E não somos só nós que temos que aprender isso. Quem desencarna também vai levar um tempo para aprender a se comunicar conosco. Porque tem um momento no livro Céu e Inferno, no capítulo chamado O Passamento, Kardec esclarece esse momento do passamento, que é um momento também de perturbação que a gente passa. Imagina, você levou 80 anos, 90 anos, totalmente dando conta das suas questões ao modo do seu corpo físico, né? Comer, dormir, falar, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente usa o corpo. Como é que a gente fazer essas atividades sem corpo? Porque às vezes a gente tem uma fantasia de que o mundo espiritual é igual o mundo que está no cinema do nosso lar. Aquilo é uma metáfora, gente, né? Aquele lugar verdinho, todo mundo vestido de branquinho. Não é assim essa coisa, como é que eu vou dizer, meio fantasiosa, né? O mundo espiritual é semelhante ao mundo terreno que a gente tem aqui. Aliás, aqui é uma cópia de lá, não é assim? Então, como é que é? A gente vai ter as atividades e as preocupações que, quanto encarnado, nós tínhamos, mas só que a gente vai ter um ponto de vista mais ampliado. Então, quando a gente desencarna, a gente tem que reaprender de novo a se comunicar dessa nova maneira. Então, é a adaptação para quem fica, é a adaptação também para quem vai. Sentem saudade? Sentem. Sentem falta da nossa presença? Sentem. Não do nosso jeito, porque eles têm possibilidade de perceber algumas coisas a mais que a gente aqui fica totalmente obnubilado. Então, Kardec pergunta assim, como é que as dores inconsoláveis de quem fica se refletem em quem já foi para o mundo espiritual? Dizem os espíritos, questão 93b, o espírito é sensível à lembrança e às saudades
dos que lhes eram caros na terra. Então, enquanto desencarnados, nós vamos sentir essas emoções que os nossos entes queridos que ficam aqui, ficam por nós. E sentimos as orações também. Tanto quanto os encarnados também sentem as vibrações de orações que os desencarnados fazem para nós que estamos aqui. Então, tem oração aqui, tem oração lá também. Então, é muito importante a gente lembrar que se aqui a gente tem casa espírita, lá também. Nós também estaremos juntos com outras pessoas, estudando espiritismo, fazendo orações. E não raro, os espíritos contam que existem grupos terapêuticos em que os desencarnados contam como estão seus entes queridos na Terra. Contam se eles estão melhores, o orgulho que eles têm das conquistas que os encarnados estão fazendo, pedem orações para nós, ou seja, é amor aqui, é amor lá também. O fato da gente estar sem a nossa roupinha física não quer dizer que a gente se torna outra pessoa, ninguém vira santo porque desencarnou. Nós somos os mesmos. Então, a maneira como a gente vive aqui na Terra já está escrevendo a maneira como a gente vai viver sem o corpo. Então, se a gente tem uma maneira de viver aqui na Terra apegado à beça, o nosso processo de desencarnação e viver no mundo espiritual vai ser com mais dificuldade. Então, a gente precisa aprender a desapegar já já. Começa a aprender a se desapegar, a se ligar ao que é essencial, que vai ser muito mais fácil para nós essa experiência do lado de lá. Então, quando a gente está experimentando isso, enquanto vivos, a gente está falando aqui de ideias, mas e quando a gente está experimentando o mesmo? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença terminal, que vai passar por aquele processo até desencarnar. Então, uma psiquiatra chamada doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela já desencarnou, ela no século XX foi uma pioneira dos estudos dos cuidados paliativos, talvez ela tenha sido a que instaurou isso, né? E ensinou muitos médicos que os pacientes em cuidados paliativos mereciam o mesmo tratamento, a mesma atenção e cuidado daqueles que não eram pacientes terminais. Porque a doutora Elizabeth ela entendia o seguinte: pacientes terminais todos somos. A diferença é que tem uns que têm isso com alguns exames, mas todos somos pacientes terminais, porque qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Então, ela estudou esses pacientes terminais e foi percebendo que eles passavam por algumas fases, né? É como se vivesse um luto antecipado, né? Já vivessem a sua morte todo dia. Então, primeiro eles passavam por um momento de muita revolta. E antes da revolta, essas pessoas tinham assim, uma negação, tipo, não sou eu, não é possível, esses exames devem estar errados, não sou eu que tenho câncer, não sou eu que tenho esse tumor, não é possível, dá para refazer os exames. Então, ela percebia que as pessoas passavam por um momento de dizer, não, isso não está acontecendo comigo, não é possível, não sou eu que tenho AIDS, não sou eu. E aí, depois dessa negação, tinha um processo de muita revolta, de por que eu? Né? Eu fiz tudo tão direitinho na minha vida, eu sou uma pessoa boa, por que eu estou passando por isso? Depois que essas pessoas passavam por revolta, passava um momento de fazer uma barganha com Deus, tipo assim, eu vou ser bem legal, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer o trabalho do bem, eu vou ser a melhor pessoa desse mundo, e em troca eu quero a cura, né? E aí depois, quando começa a perceber que não, os sintomas estão vindo em franca expansão, aí é que sentem tristeza profunda. E só a partir dessa tristeza profunda que eles começam a melhorar emocionalmente. Então passam por a tristeza profunda, aí conseguem aceitar que vão desencarnar mesmo e começam a lidar com esse tempo pequeno que não se sabe se é muito ou pouco, mas um tempo meio que marcado, com mais aceitação, com mais calma, e então podem aceitar melhor os tratamentos e passam, às vezes, a ter ser inspiração para outros pacientes que estão começando essa grande travessia. Então, a doutora Elizabeth, ela cuidou das pessoas nesse processo de
tratamento até a terminalidade, né, da vida física. E muitos estudiosos passaram a perceber que também aqueles que sobreviviam e que eram acompanhantes, talvez, dessas pessoas, que cuidavam dessas pessoas até o fim e que tinham que lidar com a falta delas, também passavam por fases um pouquinho diferentes. Então, primeiro, uma grande perplexidade, uma dificuldade de poder aceitar que aquela pessoa se foi. Tanto é que é um comentário muito comum a quem atravessa o luto. Mesmo depois que vai ao enterro, chega em casa, tem a impressão que o ente querido vai entrar pela porta. Então, isso faz a gente compreender que o tempo do pensamento não é o mesmo tempo do coração. Existe um grande tempo que a gente precisa passar do entendimento para o sentimento. Então, o nosso coração, ele tem um tempo lento, a nossa mente tem um tempo super veloz. Então, a gente pode entender tudo de espiritismo, mas nosso coração, para poder concordar com essas ideias e podemos viver como espíritos imortais uma vida corpórea finita, e, gente, nós temos aí, muito tempo para conquistar essa junção. A gente vive essas duas realidades sempre separadinhas, a gente ainda não juntou suficientemente isso. Eu tenho uma experiência interessante, eu tenho um grupo de amigos que a gente compartilha as experiências como coordenadores de atividades e palestras espíritas, enfim. Quando a Sueli Caldas Schubert desencarnou, e comunicaram no nosso grupo, todo mundo um pouco consternado e tal. Poxa, uma querida, vamos sentir falta, tarará. Aí teve um companheiro que falou assim, não, amigos, nós temos que nos alegrar, porque a Sueli voltou para casa. Aí eu despertei assim, gente, é verdade, né? Que bom, isso significa que ela cresceu, significa que ela já cumpriu a tarefa dela, uma nobre missão, ela foi uma excelente companheira nossa, escreveu vários livros espíritas com muita segurança, uma mulher que conseguiu muita sabedoria, que instruiu muita gente, que orientou muita gente, ela já terminou a missão dela, é para a gente se alegrar. Parabéns, Sueli! Volte para casa com com esses louros nossos, né, que conquistados juntos e tal. E eu fiquei pensando, nossa, como a gente demora para olhar desse jeito. Será que a gente pode olhar para os entes queridos da gente que estão voltando para casa e dizer que bom, amigo, você completou seu tempo, seja bem-vindo à sua nova casa, né? Que de verdade é a nossa casa verdadeira. Nós, daqui a um tempo, a gente se encontra. Por enquanto, a gente fica por aqui, porque a gente precisa ainda fazer algumas tarefas que não terminamos. Mas daqui a pouco a gente se encontra. Enquanto a gente não se encontra com você, nós aqui vamos homenagear a sua vida. Então, quem fica aqui no mundo corpóreo precisa primeiro cuidar da sobrevivência. Porque a primeira coisa que a gente quer é morrer junto quando o ente querido é muito querido. Fica parecendo, e é verdade, que a vida perdeu todo o sentido, já que aquela pessoa não está. Então, os estudiosos dizem que a maneira como a gente se vinculou a esses entes queridos, na hora que eles se vão antes de nós, o tamanho do nosso sofrimento tem a ver com o tamanho desse vínculo que a gente estabeleceu. O nível de profundidade que a gente estabeleceu, o nível de compromisso. Significa que aquelas pessoas com os vínculos menos profundos que a gente vai ter um sofrimento adequado a esse nível menos profundo. Fica claro isso? Quanto mais é intenso, quanto mais a gente tem, talvez, apego, vamos dizer assim, a hora da perda e do luto que vem logo após, que se constrói logo após, vai ter o tamanho disso. Então, quando a gente fala de luto, na verdade, o que a gente está falando é de como a gente vai experienciar, de uma outra maneira, essa mesma história de amor que a gente construiu quando essa pessoa estava encarnada aqui. Não preciso nem dizer para vocês, que são estudiosos da doutrina, que todas essas pessoas que hoje nós estamos perdendo, aspas, ou nos separando temporariamente, fisicamente, são nossos amores do passado que a gente reencontrou. Estamos todos nos reencontrando, não é verdade? As nossas reencarnações sucessivas, elas são feitas de reencontros.
Então, a gente vai reencontrar aqui, enquanto nossa mãe, nosso filho, nossa irmã, nosso pai, não é? O nosso caçula, o nosso mais velho, enfim, são os mesmos que a gente estava com eles na encarnação passada, mas em outros papéis. Então, esse amor não é de hoje, sabe? Esses amores são amores antigos que a gente está reencontrando. E nós já nos despedimos deles em outras reencarnações. Então, nós podemos ter histórias de perdas traumáticas na nossa experiência emocional. Existem muitas mortes muito dolorosas que a gente tem registros, que a gente não lembra assim, fato exato, mas o nosso coração lembra. Significa que quando a gente passa por uma perda, essa perda, ela vem junto, porque ela entra em ressonância com outras perdas que a gente já teve nessa vida ou em outras anteriores. Então, é muito importante a gente saber que a gente não está passando pela primeira vez na experiência de perda. Por que é importante saber isso? Para a gente poder compreender por que a gente sente essa intensidade tão grande na hora que a gente está passando por essa experiência. E a gente, às vezes, quando perde um ente querido que já estava doente há o maior tempão, e aí as pessoas dizem assim, mas você não sabia que ele ia desencarnar? Sabia, eu sabia, mas é duro quando desencarna, né? Porque é a gente passando pela experiência de separação. Nós ainda estamos estamos aprendendo mesmo a nos separar. Tanto quanto, gente, nós estamos aprendendo a nos ligar. Esse movimento, liga, separa, está operando transformações na nossa alma, crescimento, desenvolvimento. Nós estamos aprendendo a amar desapegadamente. A gente não sabe, a gente ama apegado mesmo. A gente fala meu filho, a gente fala até meu ex-marido. Então é um tal de meu que é duro para a gente largar. Então a gente ainda se acha proprietário dos nossos amores. Então nós ainda temos uma boa estrada aí para caminhar. Quanto mais a gente conseguir amar desapegadamente, mas não é desligadamente. Desapegado é sem ser possessivo, é sem ser dependente, é sem ser criando dependências. Isso ainda é um grande trabalho para a gente. Por enquanto, nós estamos no beabá, aprendendo todas essas nuances do amor. Nós precisamos aprender a amar de uma tal maneira que a gente possa se entregar a esse amor como se fosse o primeiro dia, mas tão livre como se fosse o último dia. Então, a gente precisa estar com os nossos entes queridos de uma tal maneira desapegado que a gente possa dizer, se hoje ele se for, tudo bem, porque eu já lhe dei todo o amor que eu tenho. Então, olha como isso é para a gente muito avançado de imaginar. Mas é assim que acontece. E é por isso que a gente leva susto. Ninguém me avisou que a pessoa ia. Quando é uma morte repentina, teve um AVC, teve uma parada cardíaca, né? Teve um acidente. Se foi, nem deixou recado. Se foi, nem disse tchau. Pois é. Isso é possível de acontecer com a gente aqui a qualquer momento. Mas será que meu amor estava em dia a ponto de eu conseguir dizer tchau para ele até breve? Porque eu já demonstrei todo o amor que eu sentia e sinto por você? Então, não. Nós estamos sempre deixando para daqui a pouco, né? Não, depois eu digo eu te amo, depois eu digo o quanto que ele é bom para mim, o quanto ela é boa para mim, o quanto eu gosto dela, o quanto eu gosto dele. Verdade é, a gente queria que todo mundo ficasse com a gente aqui e só fosse embora quando a gente fosse também. Olha como é que a gente é criancinha, né? A gente acha que os nossos entes queridos só podem morrer quando eu for, para eu não sentir dor nenhuma. Às vezes a gente ainda combina assim, não, olha só, eu vou antes, você vai depois que você aguenta mais que eu, então você fica aí, eu vou antes. Mas olha, não é assim que acontece. Acontece na hora que cada um de nós precisa partir. Então a vida aqui na Terra ela é toda cheia de chegadas e partidas. No mundo espiritual, mesma coisa.
também é toda cheia de chegadas e partidas. Tem gente que me pergunta assim, então é possível que quando eu chegue lá no mundo espiritual, meu ente querido já tenha reencarnado? É possível sim. Não é muito comum, mas é possível sim, porque a gente demora um bom tempo no mundo espiritual para conseguir voltar. Mas é possível sim, que você, quando chega no mundo espiritual, aquele seu ente querido já tenha voltado. Quem sabe seu bisavô, né? Seu tataravô já está aqui de volta, não sei. Depende, né? Quanto tempo a gente fica no mundo espiritual? Depende da história espiritual de cada um, da necessidade de cada um. Então, é para a gente começar a tornar esse assunto da morte um assunto mais cotidiano. A gente não conversa muito sobre isso. E ainda acontece mais uma coisa: quando um ente querido desencarna, como lembrar do ente querido dói, a gente passa a não falar sobre esse ente querido. Já repararam isso? Só que, para nós que amamos, não falar dos nossos entes queridos também dói. Então, qual é o aprendizado que a gente precisa ter? Falar dos vivos e falar dos mortos precisa ser para nós um assunto natural. Porque os mortos estão entre nós. Ou será que somos nós que estamos entre os mortos? Né? Depende de onde a gente está olhando. Se eu tivesse desencarnado aqui, eu ia dizer para vocês, ó, são vocês que estão entre nós. Né? Então, nós estamos com os mortos todos entre nós. Aqui nessa reunião, está escrito 17 pessoas na nossa reunião, que estão com corpo. E sem corpo, quantos estão aqui conosco? Não sei quantificar, que eu não tenho evidência suficiente para isso, mas que é muito mais de 17, tenho certeza absoluta. Então, sabe, esse assunto precisa ser mais palpável para a gente, mais natural para a gente. Precisamos poder falar sobre isso. Precisamos falar sobre doação de órgãos. Precisamos falar com mais clareza, com mais facilidade. Que bom se a gente pudesse doar os nossos corpos para uma faculdade de medicina, para os médicos poderem estudar os corpos. Que bom se a gente pudesse falar, eu queria que meu corpo fosse cremado, poder combinar isso, poder falar disso. A gente fala disso assim, sabe? Com medo danado. Será que você quer, quando você estiver nos momentos finais da sua vida, que prolongue a sua vida corpórea? Ou você quer que a sua morte seja natural? Não me entuba não, gente. Deixa que Deus opere os milagres necessários. Eu não quero nada disso. Isso já tem termos jurídicos que você pode deixar num cartório. Como é que você quer que trate de você se você estiver inconsciente? Assim como a gente se ocupa do que a gente vai fazer com os bens, precisa cuidar desse bem, que é um empréstimo, que é esse corpo que Deus nos emprestou temporariamente. Então, gente, assunto de morte é assunto da vida. Quando é que a gente vai conseguir conversar sobre isso de um modo comum? Que as nossas crianças possam ir no enterro, né? E conhecer o que é morte. Conhecer o que é isso que acontece com todos nós. Precisamos tirar a morte desse lugar tão separado da nossa vida, né? Então, para falar sobre isso, eu vi umas coisas interessantes no livro Vivências em Família, que é um livro que são das histórias e dos conteúdos das palestras que Divaldo Pereira Franco fez. Tem um trecho que a Joana de Ângeles esclarece que eu gostei muito. Ele diz que a nossa consciência, ela diz para a gente, que a nossa consciência aqui, enquanto encarnados, tem níveis. Podemos viver uma vida corpórea totalmente sonolentos. Então, ela chama assim, consciência de sono. Então, totalmente esquecido que a gente é espírito. Então, a gente vive a vida assim, só cuidando do corpo, trabalhando, pagando conta, só cuidando do dia a dia. Dorme, acorda, trabalha, paga conta, lava a louça, faz comida, estende a roupa na máquina e pronto. E é isso aí. Se preocupa só com isso, com os remédios que tem que tomar, se foi na academia, se não foi. Então, ela chama que quando a gente está vivendo esse tipo de reencarnação assim, totalmente desvinculado da vida espiritual, ela chama de consciência de sono. Ela diz que os espíritos que estão vivendo assim estão até com dificuldade de sonhar. Né? Não é sonhar dormindo, não. Sonhar no sentido de projetar, planejar. Né?
O segundo nível, ela vai chamar de consciência desperta. É quando a gente já lembrou que a gente é espírito reencarnado. São aqueles momentos da vida da gente em que a gente começa a pensar o que foi mesmo que eu planejei aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui, o que eu trouxe de contribuição para o mundo. Então, eu começo a entender que eu tenho algum compromisso com essa coletividade que eu nasci, seja minha família, seja meu entorno. Então, eu vim contribuir com o que mesmo, né? Então, eu me pergunto, vou estudar, vou me aprimorar para poder oferecer para o mundo algo. Depois da consciência desperta, se a gente tem mais amadurecimento, ela chama de consciência de si mesmo. Aí é que a gente entendeu que a gente é um espírito vivendo uma vida corpórea, que a gente precisa evoluir, faz um processo de autoconhecimento. Aí a gente já está assim, participando do NEP, né? Começa a se embrenhar no movimento espírita para poder crescer, se desenvolver, quer levar o espiritismo para outros lugares, se preocupa com as pessoas que estão dormindo, que estão lá na consciência de sono. E, por último, ela chama de consciência cósmica, que seria a consciência dos missionários, né? Então, eu fico assim pensando, nossa, significa que eu já vivi dormindo e não me lembro disso. Ou será que, às vezes, nessa própria encarnação, a gente faz essa transição pelos níveis de consciência? Talvez, numa época da vida da gente, a gente ficou totalmente na consciência de sono, com pouca claridade de que é um espírito. Aí é que eu acho as perdas um acontecimento muito importante na vida da gente. Sabe o que as perdas fazem por nós? Se a gente sabe aproveitar as perdas? Despertar da consciência de sono. Porque quando a gente perde alguém querido, é que a gente olha, meu Deus, o que é essencial na vida? Não era esse tanto de coisa que eu estava aqui dando conta, era isso. Era o amor que era o mais importante. Por isso que, às vezes, quando o ente querido se vai, a gente fica muito arrependido de não ter aproveitado mais aquele laço. A gente ficou tão sonolento com a vida física que a gente não olhou. Então, mas sempre é tempo. Ele só está sem roupa física. Mas esse seu ente querido continua. Você ainda pode falar do seu amor. Então, sobreviver é para a gente poder contar a nossa história de amor com os nossos entes queridos. Para a gente se lembrar do que é essencial. Quando os nossos entes queridos se vão, lembram que a gente precisa valorizar nessa vida corpórea o que é sagrado, o que é essencial, o que de verdade é importante. E quando a gente consegue ficar vivo depois que o ente querido se vai, a gente começa a ficar com menos medo da vida. Puxa vida, se aquela pessoa que eu amava tanto se foi, medo de que agora eu vou ter, né? Medo de que mais? Só falta eu morrer. Tirando isso, tudo mais eu já posso suportar. Né? Então, sobreviver à morte de um ente querido é muito importante para nós. Para que a gente possa dar esse passo da consciência desperta para a consciência de si mesmo. Será que eu já estou colocando meus talentos a serviço da vida? Porque eu posso ir embora a qualquer momento. Eu posso morrer a qualquer instante, né? Então, todo o trabalho do luto, eu chamo o luto de travessia. O luto não é um acontecimento, é uma travessia. Nunca mais a gente é o mesmo depois que a gente perde um ente querido. Nunca mais. A vida nunca mais volta a ser o que era antes. Porque a gente se encontrou, a gente toca com o momento mais sagrado da vida, que é o nascimento e a morte, que é a chegada aqui no mundo físico e a partida dele para uma nova chegada e renascimento no mundo espiritual. Nossos entes queridos, quando morrem, lembram para nós que a nossa vida ela é perene, ela é impermanente, ela a qualquer momento ela vai se desfazer. E o que eu vou fazer enquanto eu também não vou? O que eu vou fazer desse tempo que me resta? Quais são os planos que cada um de nós aqui nessa sala tem enquanto não chega a hora da gente desencarnar? O que nós estamos fazendo desse tempo
que Deus ainda permite que a gente tenha enquanto a gente está vivo. Então, é muito importante a gente se deparar com essas perguntas. Essas perguntas que Joana de Ângeles diz que são próprias de quem tem um nível de consciência de si mesmo. É se entender enquanto espírito imortal. Opa, daqui a um pouco sou eu que vou de volta para casa. O que é que eu vou botar na minha mala para levar? Que conquistas morais eu ainda preciso me dirigir para poder voltar para casa, que é a nossa pátria espiritual, mais enriquecido? Será que eu fiz o dever de casa que eu prometi fazer quando eu deixei o mundo espiritual e vim para a vida física? O mergulho na carne tira, né, coloca a nossa memória lateral, mas a gente não fica esquecido da tarefa, não. Eu posso não lembrar tintim por tintim, mas o meu coração me lembra do compromisso. Tanto é verdade que quando a gente está realizando o nosso propósito reencarnatório, nós sentimos uma felicidade que a gente não consegue nem explicar. Sabe aquela sensação de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa com essas pessoas? Quando acontece isso na vida da gente, você está cumprindo o seu propósito. Não precisa você pensar que o propósito de vida, é fazer igual Joana d'Arc, o propósito de vida é fazer igual a Gandhi. Isso é o propósito de vida da vida deles, desses grandes missionários. O propósito de vida da nossa vida, gente, é mais modesto. É simples. É quando a gente consegue se alinhar com as leis divinas. A gente não se sente devendo, a gente se sente cumprindo, dando conta. Sabe quando você fecha a casa espírita, você bota a chave da casa espírita e está indo para casa, e você tem uma sensação boa de missão cumprida? Ai, graças a Deus por esse dia, cumprimos um dia, podia desencarnar hoje. Então você está cumprindo o seu propósito de vida, está fazendo o seu dever de casa. Quase você bota a chave lá na casa espírita, está trancando a porta e tal, e você está cheio de mágoa no seu coração, ressentido com fulano da reunião mediúnica, com cicrano da palestra, da pessoa, da cantina, da livraria, não sei o quê. Epa, está totalmente fora do seu propósito. Você está, desviado, está lá na consciência de sono ainda. Você está entendendo a casa espírita como se fosse a vendinha de vender, sei lá, água de coco. Não. A nossa casa espírita, gente, ela tem conexão na espiritualidade. É um ponto de luz, de contato. Então, esse lugar sagrado, eu preciso estar nele com a sensação de cada dia é um dia especial. Porque amanhã eu posso não voltar. Né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de companheiros da casa espírita que desencarnaram e que vieram já dar comunicações. É maravilhoso. Porque eles se lembram de tudo que a gente viveu junto, torcem por nós, estão nas nossas reuniões nos amparando, nos inspirando. Isso é viver enquanto espíritos imortais numa vida corpórea. Isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Em Obras Póstumas, Allan Kardec pergunta sobre a próxima reencarnação dele. Ele pergunta quem vai ser o sucessor dele. E os espíritos esclarecem, olha, você vai reencarnar para continuar o que você deixar incompleto. Você ainda tem uma boa parte para cumprir. Quando você cumprir, você vai desencarnar e você vai voltar, não vai demorar muito, para continuar. Você vai continuar no espiritismo. Não é maravilhoso pensar isso? A gente sentia a nossa vida como uma grande continuidade, ora com o corpo, ora sem o corpo. Essa é a nossa tarefa. O quanto a gente pode estar desperto na nossa vida corpórea, entendendo e afinado e procurando o que viemos fazer enquanto estamos encarnados aqui. Então, aqueles que chegam na nossa casa espírita desesperados porque um ente querido faleceu, é super compreensível. Porque para essas pessoas a realidade da vida espiritual não é algo tão próximo assim. Então, a casa espírita ela tem a missão de poder aproximar esses ensinos das experiências de dor que as pessoas têm. Então, o espiritismo ele tem duas tarefas importantíssimas, né? Orientação e consolo. Então, quando o esclarecimento, a orientação vem, isso nos consola, saber que os nossos entes queridos continuam vivos e que vamos aprender uma outra maneira de estar juntos, isso é extremamente consolador. Então,
Não quer dizer que ser espírita nos retira a dor da perda, mas nos retira o desespero. Nós precisamos chorar e é necessário chorar, sim. Eles choram também, os desencarnados também choram. É importante que a gente possa sentir saudade, super importante. Porque a gente precisa desse momento em que a vida fica desarrumada, e a vida corpórea fica toda desarrumada quando o ente querido se vai, e a gente precisa de um tempo para arrumar de novo, semelhante a quando acontece uma faxina, ou quando a gente muda de casa, a gente não consegue achar nenhum saleiro. A nossa vida emocional fica assim também. Perdemos o rumo. Eu não sei o que fazer sem aquela pessoa agora, nesse momento da minha vida. Tá certo. Os desencarnados também ficam perturbados. Nós também ficamos perturbados. Não há nada errado isso. Isso não é patológico, não precisa de medicação. A gente precisa de tempo, amor, precisamos de calma, acolhimento, para a gente atravessar esse momento de desarrumação e poder ter energia para arrumar de novo a vida. A palavra arrumar, se a gente olhar ela direitinho, tem a palavra rumo nela. Então, nós precisamos dar um novo rumo. Desarrumar, perder o rumo. Arrumar, reencontrar, não é? Rumos. Nós vamos rumar novamente, mas precisamos de um tempo para poder fazer isso. E se vocês me perguntassem assim, quanto tempo é o tempo do luto? O tempo que seu coração precisar para concordar com o que você sabe. Porque o tempo do luto, ele é singular. Qual é o tempo que cada um de nós vai levar para reconstruir-se? Sabe? Isso depende da sua maneira de ser, depende da sua maneira de amar. Isso tudo para você entender que o luto é esse tempo de oscilação. Tem um dia que você vai conseguir rir, tem um dia que você só chora, tem um dia que parece que nada aconteceu, não dói nada. Tem um dia que é uma dor, parece que você não vai conseguir levantar-se. Então, entender essa fase inicial do luto como sendo um momento de grande desarrumação e uma progressiva arrumação é essencial, tanto para quem atende enlutados, como para o próprio enlutado compreender que ele passa por uma oscilação necessária até que ele possa dar novos rumos para a sua vida. Confiar que ele é capaz de amar de novo. Porque a gente, quando perde um ente querido, a gente acha assim, o quê? Eu nunca mais quero amar nessa vida, não. Para sentir isso, não quero mais, não. Só que, quantas vezes a gente já perdeu? Quantas vezes a gente já amou? Vamos perder e amar de novo. Porque essa perda é uma separação temporária. O amor não se quebra, nem se rompe com a morte física. Ele só vai encontrar novas maneiras de expressão. O nome disso é honra. Nós temos um mandamento lindo nas tábuas da lei, não é? Que é honrai vosso pai e a vossa mãe. Vejam que não é amai vosso pai e a vossa mãe. Amai, Jesus fala que amaram os vossos inimigos. As honras, ele deixa, né? Moisés que trouxe essa verdade, honrar é para aquele laço mais sagrado da vida, que é o pai e a mãe. É o laço mais sagrado. Por que é o mais sagrado? Porque é o pai e a mãe que dão a nossa vida. Como é que a gente honra nosso pai e a nossa mãe? Eles podem já ter morrido e a gente honra. Honra aquela relação, honra aquela dádiva em forma de gratidão. Então, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, vai entender a gratidão como sendo o sentimento mais nobre que a gente pode aprender para podermos, vamos dizer assim, equilibrar o que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe, que é a vida. Então, como é que a gente devolve ao nosso pai e à nossa mãe a vida que a gente recebeu? Não tem como devolver. A gente não tem como dar para o nosso pai e para a nossa mãe a nossa vida. Então, como é que a gente equilibra tamanha dívida? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os Espíritos dizem que a gente tem uma dívida sagrada, a gente já nasce endividado, mas é uma dívida sagrada com os nossos pais. Então, como é que a gente
salda essa dívida? Com a gratidão, com agradecimento, o espírito de agradecimento. Mesmo que a gente diga assim, nossa, mas eu tive um pai difícil, uma mãe muito difícil, que relação difícil. É a sua prova. Isso tudo faz parte. Esses laços difíceis não quer dizer que a gente não ama. Mas se está difícil de você expressar seu amor, então honra. Isso já te ajuda muito, é por nossa causa. Então nós podemos honrar os nossos entes queridos que já partiram, sendo felizes na vida que a gente ainda tem. Quanto mais a gente for feliz, mais os nossos entes queridos ficam felizes também. Se a gente decide nunca mais ser feliz, como se fosse um jeito de dizer assim, já que você não está aqui, então não vale a pena ser feliz, eles se entristecem, eles ficam aprisionados e o nosso amor fica impedido de se manifestar. Então, a melhor maneira da gente honrar os nossos entes queridos é a gente ser feliz, é a gente aproveitar a vida enquanto a gente está aqui fazendo boas coisas em homenagens a eles. Você pode comer aquela comida gostosa que ele adorava comer em homenagem a ele. Você pode ir naquele lugar que ele amava ir em homenagem a ele. Então, é assim que a gente honra os nossos entes queridos, sobrevivendo e vivendo a vida plenamente o mais feliz que a gente puder. É isso, amigos. Então, são 9h. Agora eu gostaria que vocês pudessem fazer perguntas ou pudéssemos conversar nesses 20 minutinhos finais, antes da nossa oração final. O que vocês gostariam de saber, que eu saiba responder? Ou o que vocês gostariam de comentar? Também pode ser. Ana, eu quero comentar uma coisa. Você falou sobre comer, né, alguma comida. Então, quando eu faço alguma coisa que minha mãe fazia, eu converso com ela. Não fica igual o que você faz, mãe. Não fica igual. Eu converso muito com os meus pais. Às vezes eu vejo as coisas, pai, viu? Você também viu, pai? Umas coisas muito legais. Não estou vendo, mas estou conversando. Isso, e quando você conversa, eles ouvem. É muito gostoso. É muito gostoso. Não traz tristeza, sabe? Traz uma emoção de saber que eles estão bem, eles estão... Porque meu pai já se comunicou, minha mãe também, eles estavam estudando na época. É muito legal. A minha mãe me mandou uma psicografia dizendo que as flores onde ela está são enormes, são diferentes. Ainda ela escreveu assim, quando você vier para cá, eu vou te mostrar. Ai, que coisa linda, Áurea, que lindo isso. Muito gostoso. É verdade. O mundo espiritual que está aqui, né? O mundo espiritual está aqui entre nós, ele tem as coisas que a gente tem aqui, só que de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais viva, né? Mais intensa. Eu não sei como está escrito Nep Luz Divina, eu não sei quem que quer. Adriano, falar. Então me ajuda aí. Bom, pessoal, Ana Tereza, é muito interessante, complexo essa parte do luto, né? Quando a gente vê pela ótica espírita, né? A situação da nossa família, né? Tive uma perda recente em casa do meu pai, né? Há um ano, foi agora, dia 29 de agosto, né? Estava com câncer. Eu consegui me lidar bem com a situação, né? Com minha mãe, minha irmã, somos espíritas também. Tivemos o sofrimento, claro, da doença, mas na fase terminal teve os cuidados paliativos. Eu me vi, como você falou, vendo essa situação, né? E veio a desencarnar, mas a mãe dele, que é minha avó, de 92 anos, foi muito difícil para ela perder um filho, imagina, né? Hoje está com 92 anos, né? Para ela foi difícil o baque dela. Agora, mais de um ano, ela está conseguindo começar a voltar a vir aqui na minha casa, ver, porque quando ela vinha aqui na minha casa, ela lembrava muito dele, era muito apegada a ele, né? Ela mora com a minha tia, aqui no mesmo terreno, né? E ela me apegou muito a mim. Eu me lembro muito dele, né? Então ela pegou muito a mim. Você é fisicamente parecido com ele? Fisicamente parecido com ele, né? Então ela pegou. Então, agora que eu chego do serviço, toda noite tem que ir lá, dar uma olhada nela, conversar com ela. Ela pegou demais, né? Então ela veio essa forma, né?
E agora está conseguindo se desprender um pouco mais, está vindo aqui para baixo, né? Onde realmente ele desencarnou dentro de casa, ele desencarnou no lar, né? Então foi muito difícil, né? Nesse momento. E como a nossa vivência dentro da doutrina me ajudou a superar isso aí, né? A superar essa situação, poder ter a possibilidade da perda, né? Que é a perda momentânea, né? Do luto, e realmente a gente sabe que realmente ele possa estar, e espero que esteja em algum lugar que, ou sendo atendido de alguma forma, a gente não tem a visão do mapa espiritual, né? Mas a gente tem uma noção do que possa estar ocorrendo, né? No momento do luto, a gente pensa no seguinte, né? A pessoa, ela vai estar na mesma condição que ela era aqui encarnada, né? Com as mesmas atividades, os mesmos valores, as imperfeições, né? O que eles tinham. Então, a gente vê que realmente vai ser dessa forma, né? E quando a pessoa, às vezes, não tem a consciência da espiritualidade, fica um pouco difícil o desprendimento, né? Mas que a oração nos ajudou muito, né? Pedir para ele, a gente pede no Evangelho do Lar, né? Então, eu acredito que isso foi, eu falei, uma visão que eu tive da diferença, né? Da minha avó, né? Que é a mãe dele, com eu, minha irmã e minha mãe em relação à situação da perda da visão, né? Com os valores, as crenças diferentes, como leva nosso comportamento, né? Diante do luto, né? Nossa, mas que bonito esse teu depoimento. É isso mesmo. A doutrina nos ajuda a sair do desespero, mas a gente sente muita falta daquele ente querido com a gente, né? Ali naquela mesa conosco, conversando, fazendo parte do nosso cotidiano. E aí a gente vive uma ambiguidade, porque a gente tem vontade de mudar todas as coisas na casa para ver se a gente consegue ficar menos triste, mas ao mesmo tempo mexer em todas aquelas coisas é como se fosse tirar os últimos rastros e pegadas do nosso ente querido, né? Então é um tempo realmente que a gente fica com muita confusão, né? Mas a gente vai lá devagarinho, com calma, sem pressa, arrumando de novo a vida, né? Quanto mais felizes vocês forem, quanto mais unidos vocês forem, melhor ele vai se sentir. Muito melhor ele vai se sentir. Vai ser bom. Obrigada, meu querido. Vou ler uma pergunta aqui da Jaqueline, que está nos visitando hoje. Ana, como lidar com a culpa, a dor em casos de morte violenta, como suicídio, por exemplo? Parece que nesses casos a dor é muito grande. É verdade. A maneira como a morte ocorre pode nos mobilizar muito intensamente, né? Principalmente essas perdas repentinas e principalmente por suicídio, né? Eu, quando fui falar por um grupo de pais enlutados, e a maioria era com filhos assim, nem todos, mas a maioria era, eu percebia que eles tinham essa pergunta sem resposta. Por quê? Eu não sabia que ele estava vivendo um conflito desse tamanho. Como que a gente não viu? Então, geralmente os familiares se sentem culpados de não terem visto, de não terem socorrido, de não terem impedido. E é muito importante a gente entender o seguinte: nós gostaríamos de ter um controle sobre a vida, não só sobre a nossa, mas a vida das pessoas que a gente ama. Qual é a mãe, qual é o pai que não queria controlar a vida dos filhos? Meu filho vai por aqui, meu filho, vai por aqui, minha filha. É muito doloroso para a gente, enquanto mãe, enquanto pai, ver que os filhos escolhem destinos diferentes do que a gente imaginou para eles. Então, assim também o suicídio, né? Essa morte tão traumática, tão repentina, né? A gente precisa concordar com a escolha de cada um. Mesmo que a gente possa pensar assim, puxa vida, mas quem escolheu isso, quem se suicidou, não estava saudável. É verdade. É verdade, ninguém escolhe o suicídio na alegria, né? Mas sabe o que acontece com as histórias de suicídio? Há pessoas que vão se fechando de uma tal maneira que a única maneira de resolver o seu conflito e a dor emocional que sentem é partindo dessa vida. A gente fica muito sentido assim, nossa, o que aconteceu com ela? Ela perdeu um horizonte de possibilidades, de poder resolver suas angústias de várias maneiras. Ela só entende que tem aquela. Ela precisa ir, ela inviabilizou todas as suas possibilidades de continuar. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas que desencarnaram por suicídio
que elas fizeram o máximo que deu, elas ficaram vivas o máximo que deu. Até aquele dia foi um grande esforço para ela ficar viva. Então, a gente pode, ao invés de sentir raiva delas irem assim, porque a gente sente, a gente poder olhar para elas. Elas fizeram o melhor que puderam. Essa foi a solução, porque para essas pessoas, o suicídio foi a solução. Então, para uma pessoa entender que viver é a melhor solução, ela precisa estar mais sadia, o que é quase impossível para quem está experimentando isso. Então, tenhamos compaixão de quem desencarnou por suicídio. Para quem fica, a culpa ou a raiva é um jeito de aguentar a dor. Depois passa. Mas a raiva e a culpa é um jeito de aguentar. Depois vai sair daí, porque não adianta nada de ficar culpado ou raivoso, né? Mas eu respeito muito quem está se sentindo culpado ou com raiva. Eu entendo assim, bom, esse é o jeito que a pessoa está aguentando. Que é tão insuportável aquilo, que é como dá para passar. Só uma dica, assim, adendo, né? Uma vez eu li um livro que fala das mulheres que são escravizadas no México. Então, eu consegui, assim, compreender como que as pessoas sentem no suicídio, porque para essas mulheres que são escravizadas, a única saída é o suicídio. Então, a gente... É insuportável, né? Isso. Então, a gente não sabe a verdade, a vivência que a pessoa está vivendo. Quem né? somos nós, né, para julgar? Sim, o que era o desespero daquela pessoa, né? A dor deve ser muito grande. E nós fizemos um evento também, né, falando sobre suicídio em setembro, e nós convidamos um grande amigo, o Major Lugo, que ele é especialista, ele é da polícia, ele é especialista em abordagem de suicídios. Ele estudou muito, porque o primeiro caso que ele abordou, ele chegou para a mocinha, né, que estava na tentativa, e falou assim, moça, não suicida, você é tão bonita. E ele falou assim, que depois de tantos estudos, era coisa assim que não deveria falar na abordagem, que primeiro você tem que falar o nome e tal. Então ele falou assim, a culpa dele, assim, ele não se sente culpa porque ele sabia que naquele momento ele não sabia o que era para fazer. Mas depois, com tanto estudo, que ele se especializou, fez mestrado no assunto, estudou muito, que hoje ele fala que ele sabe como abordar, mas também isso é da escolha da pessoa. Então, muitas vezes a gente tem nossas exigências que a gente não sabe mesmo lidar com o outro, né, do que está passando. Então, esse sentimento de culpa nosso é uma cobrança nossa própria, porque a gente não vai saber tudo na vida, né? Com certeza, com certeza. Maria de Lourdes, que também quer levantar a mão, pode ficar à vontade, Maria. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Sim. Como você vê a morte nas pessoas depressivas, que na maioria das vezes elas já estão mortas espiritualmente e elas só sobrevivem na matéria? Como lidar com isso? Olha, enquanto a pessoa está viva, tem jeito. Por mais difícil que seja essa encarnação, em coma, ou a pessoa com aquelas doenças paralisantes, nós temos necessidade de estar vivos mais do que a gente imagina. Porque a gente precisa entender que a vida corpórea ela é um momento de aprendizagem para a gente. Então, conseguir ficar no corpo é uma conquista. Conseguir encarnar é uma conquista, sabe? Não é qualquer um que reencarna. A gente não encarna quando a gente quer. A gente reencarna quando é possível. Então, se uma pessoa tem uma existência, toda uma existência depressiva, mesmo que seja tão difícil, parece que é uma pessoa morta em vida, que ela esteja viva vale a pena. Porque está acontecendo ali naquele espírito transformações e mudanças que nós não sabemos aqui lá está. Então, enquanto tiver vida, é importante ficar vivo. Enquanto o corpo aguentar o meu espírito aqui presente, é importante ficar. Que aprendizados estão acontecendo com cada um, nós não temos como precisar.
Ninguém vem para ter uma existência depressiva, sabe? Isso não é um planejamento reencarnatório. Mas se isso acontecer durante uma existência, isso é bastante protegido e acolhido pelos espíritos protetores. Porque ninguém passa uma existência deprimido sem nenhum amparo, né? Sim, esse encontro com o Major Hugo é isso mesmo. O André Trigueiro até tem uma entrevista com ele, né? Eu já me lembrei aqui de quem. Seu Sirimar. Obrigado. Ana, eu fico contente em conhecer uma pessoa tão esclarecida também, viu? Eu estou aprendendo, sabe, seu Sirimar, estou aprendendo. Então, mas o que eu queria saber de você, qual que é a sua opinião, por exemplo, você disse da Sueli, não é? E ela abordou dizendo que o que eu trouxe de bom, o que eu fiz de bem, né? Então, eu queria saber de você, né, o que você acha disso, se isso não é uma vaidade da pessoa ficar voltando a esse, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que seria bom, o que foi de bom, não seria uma vaidade da pessoa? Não. Não seria uma vaidade. A gente precisa avaliar, gente, o que a gente está fazendo com a nossa encarnação. Se a gente deixar, nós ficamos engolidos pelas obrigações da vida e a gente não vê o dia passar. Quando a gente vê, já acabou o ano e o que foi que eu fiz de verdade, né? Então, a gente tem que fazer avaliações. Quando a gente trabalha numa empresa, não tem avaliação de desempenho? A gente, em relação à nossa vida, a gente tem que dar uma olhadinha. De vez em quando, você precisa refazer isso. Bom, e aí, as coisas que eu ando fazendo na minha vida, eu estou vivendo uma vida que eu estou achando que vale a pena viver? Ou eu estou só esperando a vida passar? Só dando conta, mais um dia, mais um dia. Será que eu estou aproveitando o meu tempo de reencarnado que estou aqui vivendo? Agora, uma outra coisa é se eu fizer isso de um lugar de arrogância, se eu fizesse de um lugar vaidoso, aberto, eu sou demais, eu sou sensacional. Não é desse lugar que eu estou falando, é poder ver assim, como é que eu comecei, quais são os passos que eu já consegui dar, quais os que eu estou percebendo que eu estou precisando dar e eu ainda não comecei. Então, é muito importante essa avaliação, seu Sirimar, vale a pena, viu? A gente também olhar que a gente é vitorioso é muito importante, viu? Nós não somos só devedores, não. Nós já temos muitas conquistas, graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Obrigado. Priscila. Ana, um questionamento. Quando você falou de ficar contente quando a pessoa volta para casa, né? Quando eu falei da Sueli Calda-Schubert? Isso. Fica contente no sentido de entender o que está acontecendo, né? Isso, às vezes, é mal interpretado. É porque a sociedade ela cobra que você se desespere, né? Porque parece que o tamanho do desespero é o tamanho do amor, né? Isso, exatamente. E aí gera um sentimento de culpa. Isso, culpa de estar feliz, culpa de estar bem, né? Isso, né? E é complicado, né? É complicado, porque a gente fica esperando uma autorização, né, para ser feliz e não vem, né? Uhum. Então a gente pode se autorizar. Assim como a gente também precisa de autorização para ficar triste, porque também não autoriza os espíritas a ficar tristes, sabe? Uhum. Quando meu filho faleceu e eu chorava muito de saudade, dizia assim, mas você não sabe que ele continua vivo? Gente, eu sei. Claro que eu sei, mas eu estou morrendo de saudade do meu filho. Se ele tivesse viajado para o Japão, eu também estaria morrendo de saudade dele. A diferença é que eu não posso pegar um avião para ver meu filho. E isso é uma diferença imensa para o meu coração materno. Então, até eu conseguir ficar feliz que ele ficou 20 anos comigo, ok, mas eu precisei de tempo para isso, né? Então, eu vou te dizer, existem os fiscais dos espíritas.
que são muito cruéis, sabe? Você não pode ficar feliz demais porque isso é vaidade ou isso sei lá, falta de caridade ou com os que sofrem. Você também não pode ficar triste, porque se você ficar triste, você não entendeu nada do espiritismo. Espírita não pode nem ficar deprimido. Não, um espírita não pode ter depressão. Eu não sei onde é que está escrito isso. Que espírita não pode ficar deprimido. Onde está escrito isso? Então, espírita só pode ser alguém que não sente. Então, que tanto medo dos sentimentos é esse que a gente tem, que espírita não pode nada. Não pode ficar eufórico, não pode ficar triste, não pode ficar preocupado porque é falta de fé, não pode ficar tenso porque é falta de confiança nas leis divinas. Então, espírita não pode ser um espírito em provas e expiações, não pode. É um negócio tão doido isso. O espiritismo, ele é o nosso recurso para a gente poder atravessar as provas e expiações, não é para não ter provas e expiações. Então, a gente precisa poder se desapegar dessas aprovações externas, sabe? Poder deixar o nosso coração sentir o que tiver de sentir, sem a gente se tornar esse fiscal, né? Nem de si, nem dos outros. Né? Você tem razão, é difícil mesmo. Viu? Inês, fica à vontade, Inês. Reforçando o que você está dizendo aí, eu também passei por isso, viu? Perdi minha mãe aí tem poucos meses e exatamente, eu fui cobrada, assim, foi uma cobrança assim, instantânea no momento do velório da minha mãe. Eu estava muito bem, me controlando até, buscando até consolar as pessoas, buscando o meu equilíbrio, né, confiante. E no momento que disseram que iam fechar o caixão e não abriria, né, na hora de baixar o caixão, me deu sim uma tristeza imensa, né? Embora eu sabia, lógico, evidente, como todos nós sabíamos, que era apenas o corpo. Fizemos a despedida ali de todos, né? Aquela despedida, digamos que simbólica, né? do corpo. Agradeci a minha mãe e saí de perto, assim, sentei. E veio aquela vontade grande de chorar, né? Evidente, não tem como, né? Estranho é se você não chorasse, né? Sim, até aquele momento eu estava... Você estava segurando a onda. Assim, né? equilibrada, porque você sabe, né? Que aquele momento ali você tem toda a consciência que ela já estava bem. Mas quando uma pessoa da minha família disse, pode chorar, é normal, filha, chore. Aquilo foi uma autorização para um bálsamo para eu chorar. Aí eu desabei. No que eu desabei, imediatamente alguém já me censurou. Opa, que raio de espírita é você? Nossa. Que falta de caridade, né? Justamente você não sabe? Já foi assim, eu falei assim, justamente você, por que você está chorando desse jeito? Sabe, foi um balde de água fria. Foi. E de quem eu menos esperava. Não é, mas é uma coisa assim, às vezes a pessoa quis me... Não por mal, a pessoa queria te proteger, na verdade, né, do desespero. Exatamente. Ela não quis, não foi por maldade, né? Isso, claro. As pessoas, elas se assustam com a intensidade dos sentimentos. Elas não sabem o que fazer com os nossos sentimentos. Isso, não usou esse termo que é raio de espírito. Ela falou, calma, ei, você mesmo, você sabe muito bem que a sua mãe não está ali. Não é? Entende? Sabe quando a pessoa
Sabe assim? Sim, Você com sim, todo o seu compreendo perfeitamente. conhecimento, Pois é. exatamente como você disse, não nos permitem chorar. Isso. Então, a gente precisa se autorizar, né? Porque cada pessoa vai reagir com isso de uma maneira, né? Então, o luto é uma experiência muito singular e a gente precisa respeitar os nossos sentimentos. Respeitar. Sim, porque estamos ainda numa experiência humana, não é? E Claro. ainda não estamos num grau de espiritualidade, naturalmente, como você mesmo citou, no caso dessa nossa grande irmã missionária aí Que retornou para o mundo espiritual com êxito. retornou com êxito. Com êxito, Exatamente. Mas eu imagino que né, o que ela irmão cumpriu o dela papel dela. ou as pessoas ali, o sobrinho dela, seja ali as pessoas mais próximas, choraram também. Faz parte. Também. Claro. Mas chegará o dia que nós faremos essa Sim, mudança. sim. Vai. Chegará o dia. Com certeza, com certeza. Com toda certeza. Obrigada. Inverteremos o papel, né? Choraremos na encarnação. E olha, quando a gente vai encarnar, é um medo danado, não é pouca coisa, não. A descrição que o Kardec, né, coloca aqui no Livro dos Espíritos é um momento de muita apreensão, porque a gente não sabe se a gente vai acertar, se a gente vai escorregar nas mesmas coisas, se vai dar certo e tal. Por isso que desencarnar é uma alegria nesse sentido, significa que já deu certo, né? Agora, não quer dizer que a separação não provoque dor, né? A gente precisa entender que a dor é normal, gente. Uma alma sensível, para poder sentir alegria, é a mesma sensibilidade que permite a dor. Se você está se fechando para sentir dor, também está se fechando para sentir alegrias e bem-estares. Você quer uma vida plástica, né? Impermeável. Então, a nossa sensibilidade é isso aí. Que beleza. E dói mais ainda, Ana, quando essa dor ela está enraigada numa culpa, né? Aí é pesado, né? Porque Com certeza. na culpa eu não consigo nem expressar o tanto afeto que eu tinha, eu fico aprisionado naquele pedaço. A culpa é esse espaço entre o que aconteceu e o que eu queria que tivesse acontecido. Culpa é isso. Enquanto eu não desisto aqui de cima, a culpa não passa. Para a culpa passar, eu preciso desistir que as coisas deveriam ser como eu acho que deveriam ser. E aceitar as coisas reais exatamente como elas são. A vida da gente, ela não acontece como a gente quer, não. A nossa vida acontece como a gente precisa que ela seja. Até a gente entender isso com o coração, não é com a cabeça, a gente leva um bom tempo. Precisa de algumas experiências para a gente entender isso. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. O que eu também queria comentar assim brevemente é que algumas vezes a gente está falando da morte do corpo físico, mas algumas vezes em vida, algumas mudanças a gente toma, que a gente também morre uma parte da nossa personalidade que a gente precisa mudar. E na hora, assim, a gente dói muito, a gente até passa um luto de nós mesmos, né? Sim. Você está falando dessas podas que acontecem, né? As podas do Uma árvore, para crescer, ela tem que sofrer podas, cortes. Quando a gente perde ilusões, quando alguns sonhos morrem, né? Não é perda de pessoas, mas perda de pedacinhos nossos, né? E aí a gente precisa prosseguir, sim, aquelas partes. E é preciso seguir, sempre, né? Então, é um grande trabalho isso. Eu não estou conseguindo lembrar o nome exatamente, porque eu não trouxe aqui essas minhas anotações, mas eu vi na internet um caso tão bacana de um rapaz, eu já contei isso em várias palestras minhas, mas hoje eu não trouxe essa anotação. Ele tinha por volta dos seus 20 anos, ou 20 e pouquinhos anos,
E ele é 20 mesmo. Ele recebeu um diagnóstico de esquizofrenia. Ele ficou tão desesperado com esse diagnóstico, na Inglaterra, essa história que eu estou contando, que ele foi para a ponte se jogar. Estava passando na rua um homem que chegou para ele e disse assim: ei, vamos tomar um café? Enquanto a vida tem jeito. Vocês acreditam que ele desceu da ponte? E o detalhe, eu não sei se ele tomou café ou se não tomou, mas ele foi internado no hospital. E 6 anos depois desse episódio, ele quis procurar esse homem de novo e ele não se lembrava mais qual era o nome desse homem. Aí, com a ajuda da equipe, uma equipe de médicos, enfim, ele conseguiu descobrir esse nome porque ele criou um nome fictício. Ele deu o nome de Mike para esse homem. E criou uma campanha chamada Find Mike, para achar. E colocou em tudo quanto é rede social, e ele contou isso: eu quero descobrir o homem que me salvou no lugar assim, assim, dia assim, assim, parará, eu sou John, e pá. Foi até esses programas tipo Bom Dia, Ana Maria Braga, que a gente tem, isso aqui. Aí a esposa desse homem viu o programa e falou: olha só, a história daquele homem que você falou na ponte. Estão procurando você. E o nome desse homem é Neil, não é Mike. Aí ele procurou e esse encontro lindo foi gravado, né, desse homem que ia se suicidar com esse que curou. Eles fizeram uma amizade tão bacana que hoje eles têm um programa de prevenção de suicídio de jovens. Né? É bonito ver isso. Uma pessoa que quase se suicidou, hoje está trabalhando na prevenção de suicídio de jovens. Então, o Neil e o John trabalham hoje juntos com essa proposta super bonita. Eles têm Instagram, é fácil de achar, no Google também, uma história real na Inglaterra, de pessoas que passaram por esse momento, que é um momento tão nosso, né? São momentos em que a gente acha que a vida não vale mais a pena, não vale a pena viver com esquizofrenia, né? Ele encontrou um novo sentido para a vida dele. É muito bonita a história deles dois. Acho que vale a pena vocês pesquisarem, né? E conhecerem, né, a foto deles, enfim. E é isso, queridos. A gente já está no finalzinho. Vamos tirar uma foto antes de fazer as nossas partes? Vamos. A gente tem que deixar a recordação, né? Já que a gente claro, tão próximo. Ou como é que a gente é bonito, ó, Sirimar, sem vaidade, a gente é bonito mesmo. Abrir a câmera, vou tirar a foto. Lindo. Deixa eu só ver se ficou boa aqui, para não perder a oportunidade, né? Senão a gente vai ter que ir todo mundo para o Rio de Janeiro. Ótimo, então. Então, só para fazer umas observações, né, de agradecimento da Ana Teresa, que está junto com a gente. Eu peguei até um pedacinho aqui do livro, do nosso amigo Sublime. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, gente, esse encontro de hoje. É um tema muito delicado. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, mas vocês podem me escrever, a Anja tem meu contato. Se alguma coisa não ficou clara, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Muita gratidão. Você vai querer toda sexta-feira só. Aí que você colocou uma colocação. Já que nós estudamos, aqui no Népidas Divina, nós estudamos o Evangelho de Lucas. Né? Nós estamos no comecinho. Aí você colocou: por vezes, Paulo de Tarso foi quem melhor me consolou nos momentos de tristeza. E, assim, Lucas era muito amigo de Paulo, né? Então, quando você colocou, assim, do Paulo, a gente, assim, nós estudamos o Evangelho de Lucas, a gente se sente mais amigo do Paulo, né? Essa amizade a gente sente muito. E essa amizade você também trouxe, por isso que eu lembrei desse trechinho aqui do livro, porque eu acho que você traz muita força do Paulo para nós. Hoje você trouxe muita a força do Paulo. E na psicologia a gente tem várias inteligências agora, né? A inteligência emocional, a corporal, eu acho social. Que do 10, 11, a inteligência espiritual, vamos dizer, que está bombando agora.
Mas a Ana, ela tem uma outra inteligência, é a inteligência da docilidade. Isso é muito bonito. A psicologia vai ter que lançar agora essa inteligência. Porque para a gente ter uma mulher tão inteligente como você, isso é muito bom, a gente ouvir a doutrina espírita, mas com inteligência, da gente sentir essas dores, mas com essa docilidade. Eu acho que o evangelho, segundo o espiritismo, é a docilidade, né? E a gente está buscando muito isso. Isso é o nosso aprendizado. O NEP, quando a gente convive assim, pessoas que não são nepianos, mas justamente para isso, para acender isso dentro de nós, né? Essa humanidade de a gente ouvir, porque senão aprofundar nas escrituras é para a gente entender. A gente nunca pode esquecer da humanidade, do evangelho de cada um, que é a nossa vivência da nossa vida. Então, eu agradeço imensamente essa força de Paulo que você tem para nós, com essa inteligência tão bonita, tão sublime, para a gente estar aplicando também no nosso dia a dia. Aí eu convido o seu Sirimar, porque que ele também representa o Népios Divina, e o Népios Divina faz parte de vários centros, de outras cidades, de outros estados, mas nós somos vinculados ao Centro Chico Xavier, que o seu Sirimar é o fundador, então a gente tem esse carinho muito grande. Seu Sirimar, por favor. Então, é com muito prazer, viu, que junto com os queridos amigos, com as queridas amigas que hoje estão participando desta live, particularmente, me permita, a querida Ana, que Deus a ilumine, Deus a abençoe, ela possa continuar expressando, trazendo esse carinho para os nossos corações. Deus a ilumine e possa iluminar a todos nós que participamos, para que essas colocações se interiorizem em nosso sentimento, em nossos corações, para que possamos lidar com as dificuldades que elas trazem no momento da passagem de nossos queridos, aqueles com quem convivemos. Então, a nossa gratidão por essa orientação e muito alegra o nosso coração por esclarecer como iremos lidar com essas situações. Agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais, que nos envolve sempre, rogando também, Senhor, para aquelas criaturas desencarnadas que nos acompanham e que tiveram oportunidade de participar desse ensinamento da noite, possam, como nós, ter entendido a extensão que nos envolve, Senhor. Que as nossas preces possam alcançar aos nossos queridos familiares, aqueles com quem convivemos e com aqueles que partiram. Que Deus os ilumine. Assim, Jesus, agradecido por tudo, nós encerramos as atividades dessa noite com o nosso agradecimento, Senhor. Obrigado, Pai. Que assim seja. Assim seja.
Que assim seja. Ana, gratidão, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a vocês, viu? Bons estudos. Tchau, Ana Teresa. Até breve. Gratidão, forte abraço. Gratidão. Viu? Obrigado, querido. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada, Boa noite, Jaqueline.